Muito boa noite a todos. Para mim é um prazer, uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do que a gente estuda, do que a gente vem trabalhando nesse processo de edificação do nosso espírito. E uma das bases do Espiritismo, de todo o trabalho da codificação de Allan Kardec, uma das bases é o perdão. Jesus veio para a Terra fazer esse estágio conosco, nos mostrar o caminho da verdadeira felicidade, e ele falava muito do que ele falava. Grande parte dos ensinamentos, de todas as ações dele, foram justamente no sentido de nos mostrar a necessidade, a importância do perdão. Só que a gente analisando, parando para pensar, se você não tem um conhecimento profundo, se você não se aprofunda no tema, o perdão ele é muito estranho, ele é muito contraintuitivo, porque é muito estranho uma pessoa te faz mal, uma pessoa te agride, uma pessoa te prejudica, te provoca sofrimento, e você tem que deixar isso barato. Você tem que deixar isso, tem que relevar, Então, o perdão ele é uma das questões mais difíceis para nós. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o porquê é tão difícil perdoar, sobre o que a falta do perdão causa no nosso espírito, por que ele é tão importante. E o principal, se perdoar envolve realmente a gente esquecer o que foi feito a nós, e o que a doutrina de Allan Kardec nos orienta sobre esse tema. Então, o primeiro passo para a gente entender é que o perdão ele é extremamente difícil. Ele não é simples. Qualquer pessoa que diga, é fácil perdoar, é só esquecer, é só relevar, não é. Primeiro porque todos nós somos diferentes. Então, o que agride o Renan é diferente do que agride o Paulo, é diferente do que agride a Maria, é diferente do que agride a maioria das pessoas. Todos nós sabemos as nossas dores, porque se for pegar na nossa história de cada um, na nossa família, todos nós temos alguma lembrança de alguém que nos fez mal, seja um tio, seja um avô, seja um pai, seja uma mãe. Quantas pessoas no mundo hoje não tem um pai? E a gente sabe que a família, o pai e a mãe, eles são extremamente importantes, porque a mãe tem toda aquela parte da ternura, do afeto, vias de regra, o que é mais comum. E o pai normalmente tem aquela questão mais disciplinadora, mais firme, e esse equilíbrio dos dois, então você tem a tendência é ter esse equilíbrio, e a base moral então acontece. E quando você não tem um dos dois, isso fica prejudicado, essa dinâmica toda ela fica comprometida. Ou também, você tem os pais presentes, mas daqui a pouco seu pai é violento, foi violento com você, o pai bebia, batia em você, batia na sua mãe, batia nos seus irmãos, e aquilo vai gerando traumas, que para alguma pessoa que tem uma família tranquila, feliz, por mais que você tente explicar, ela não vai entender, porque ela não vivenciou aquilo. Da mesma forma, quando você vai para a escola, quem aqui não sofreu alguma questão, algum episódio de bullying na escola? E o bullying ele pode acontecer de muitas maneiras, que muitas vezes quem pratica o bullying sequer se dá conta. Pensa assim, aquela criança que tem um tênis, eu lembro da minha época, talvez alguns de vocês vão lembrar, tinha aquele tênis o que chute. Rapaz, era um tênis assim, todo mundo queria ter o que? Adidas, Nike, e você ia para a escola de que chute? Vai bater a porta. E você ia para a escola de que chute? Sabe? É estranho, Tinha as piadinhas. Da mesma forma, você tem os relacionamentos, quando a gente vai crescendo, Então, quem aqui não tem alguma desilusão amorosa? Quem aqui nunca sofreu por ser rejeitado, ou por daqui a pouco ter sido traído, ou
todos nós temos esses episódios de sofrimento. E quando nós crescemos e começamos a nossa vida adulta no trabalho, é aí que as coisas realmente se intensificam. Porque por mais que você queira fazer um bom trabalho, muitas vezes vai ter aquele colega que fala mal de você pelas suas costas. Você vai ter aquele chefe que não gosta de você declaradamente. Quantos aqui já não foram demitidos de um trabalho que gostavam, simplesmente porque um colega fez a sua, falou mal de você para a chefia, ou daqui a pouco algum episódio com algum cliente que você tem até se dedicado, mas o cliente te tratou mal, reclamou de você. E aí todas essas situações, nos mostram que, poxa, recebi todas essas agressões, eu vou perdoar? E isso, e todos esses processos de agressões, eles vão nos traumatizando, porque aquela velha história, quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. E muitas vezes, depois que nós sofremos essa agressão, a gente começa a questionar nossa própria identidade, quem nós somos. Poxa, eu deixei isso passar, eu sou um banana? Ou daqui a pouco tu questiona o teu valor. Realmente eu sou uma pessoa assim, eu mereço que essas coisas aconteçam comigo, eu não tenho um valor, E isso também gera processos de culpa, de vergonha, afeta a nossa autoestima. E isso vai gerando então um processo de raiva, de ressentimento, e muitas vezes uma busca por justiça, que pode inclusive estar se tornando uma obsessão, desviando a nossa energia, ao invés do processo de cura, para um processo de vingança e dor. Então fica muito claro que perdoar é difícil, justamente porque a gente tem aquela questão de nos sentirmos desvalorizados, de nos sentirmos diferentes, Então toda essa parte de dor, trauma, ressentimento, e tem vários aspectos aí que promovem essa dificuldade da gente estar perdoando. Inclusive, eu elenquei alguns pontos aqui que nos mostram porque o perdão ele acaba sendo tão difícil. Um dos primeiros pontos é a parte de dor e trauma. Então, quando alguém é ferido, essa dor emocional ela pode ser intensa, ela pode criar um apego ao ressentimento, como uma forma até de você se proteger para que aquela situação não aconteça de novo com você. Porque você quer evitar aquela dor a todo custo, então você não vai dar, nesse pensamento de criar uma barreira, eu não vou deixar que isso aconteça de novo. Aconteceu a primeira vez porque eu posso alegar ignorância, não sabia o que eu estava fazendo, mas não, agora eu sei, se eu me colocar de novo naquela situação, daquela forma, vai acontecer de novo. Outra questão, o sentimento de justiça, porque muitas pessoas sentem que perdoar significa minimizar a gravidade da ofensa, ou que a justiça não vai ser feita. E a gente tem aquele desejo de ver quem nos agrediu responsabilizado, ver aquela pessoa pagar pelo que ela fez conosco. Outro ponto é a falta de compreensão. Muitas vezes a gente não compreende o que motivou o agressor a estar nos agredindo. Isso também dificulta o processo de perdão. Outra questão, as pressões sociais e culturais. Muitas culturas elas valorizam a vingança. A gente tem ali regiões no mundo de religiões mais fundamentalistas, como o islamismo, por exemplo, onde a mulher adúltera tem que ser apedrejada, a pessoa que rouba tem que ter a sua mão direita cortada, a pessoa que assassina o seu irmão tem que sofrer a decapitação. Então, inclusive essa questão cultural atrapalha muito a parte do perdão. E por último, o tempo e reflexão, porque o perdão ele é um processo que muitas vezes vai exigir esse tempo, essa reflexão, e algumas pessoas
num curto espaço de tempo, elas não estarão prontas para perdoar imediatamente. Então, todos esses fatores nos mostram, né, que o perdão ele é uma jornada pessoal que vai exigir muito esforço. E aqui eu quero tocar num ponto que, voltando do início da exposição, que às vezes a gente ignora, né? Mas lembrem que eu falei, nós somos diferentes. Então, o que vai me agredir, o que vai ofender o Renan, muitas vezes é diferente do que vai agredir vocês. Eu tenho a minha mãe, ela tem uma característica bem interessante, que a minha mãe, ela gosta de ser uma pessoa verdadeira. Ela detesta, ela nunca vai ser falsa, ela sempre quer falar a verdade. Então vocês imaginem que, né, existe aquela famosa frase: se você quer declarar guerra a alguém, não precisa declarar guerra, é só você falar a verdade. E a minha mãe, ela sempre fala a verdade. E essa questão da verdade é um conceito que nem os próprios filósofos têm ali, concordam. Você tem filósofos que dizem que você tem que dizer a verdade em todos os casos, e você tem filósofos que não, você tem que, né, dar uma maquiada. Tem pessoas que não estão prontas para a verdade. Inclusive, se você pegar a doutrina espírita, ela nos fala que você tem que ter uma certa parcimônia. Tem coisas que você deve ir revelando aos poucos, né? E tem situações que você realmente tem que ser verdadeiro. Então vocês podem imaginar que a minha mãe, ela, por sempre falar a verdade, tem gente na família que não gosta dela, né? Só que na cabeça dela, se ela não falar a verdade para você, ela vai estar sendo falsa. Não tem esse meio termo, ela vai dizer sempre a verdade. Ou seja, a minha mãe, e todos nós na verdade somos um pouco, nós somos como porcos espinhos, tentando se abraçar. Porque uma hora eu vou te espetar, outra hora você vai me espetar de volta, e a gente fica nesse jogo, né? Então, a gente sempre vai, eventualmente, estar ofendendo alguém, estar agredindo alguém, da forma que as outras pessoas, eventualmente, vão estar sempre também nos agredindo. Aí a grande questão é, como conviver com isso? E para exemplificar essa questão, né, de como conviver com isso, eu trouxe um exemplo. Vocês vão achar até um exemplo, de certa forma, estranho, né? Por que ele vem trazer um pote numa exposição espírita, né? Coisa estranha. Mas, numa palestra da Anete Guimarães, ela fala que para a gente construir as memórias, tudo que nós não esquecemos na nossa vida, vem junto, normalmente, com alguma emoção, algum sentimento forte. Então, por exemplo, aquele momento que você sentiu muita raiva, é um momento que você vai sempre lembrar. Ou daqui a pouco um momento onde você sentiu muito medo, ou muito, né, uma felicidade grande, são momentos que você sempre acaba lembrando, né? Um processo biológico do cérebro que, né? E aí, numa palestra do Rossandro Klinger, ele falou sobre o que é o ressentimento, né? Aí ele explicando, o ressentimento é quando você ressente algo. Você pega um sentimento passado e você sente ele de novo. E ele deu esse exemplo que vai parecer até um pouco nojento, um pouco estranho, mas ele usou um pote, né? Esse pote. Imagine que você, né, comeu muito, né? Comeu muita comida, e aí você sai para caminhar, sai para correr, e aí você leva esse pote junto com você. E quando você, né, como você comeu muito, você acaba saindo de volta. Mas você pega, né, aquela matéria ali, aquele vômito, e você guarda num pote como esse. E fecha. Aí, que coisa estranha, né? Mas aí de tempos em tempos, o que você faz, né? Você está lá em casa, você guarda esse pote e não guarda na geladeira. Você guarda ele ao tempo, assim, né, a temperatura ambiente, para ficar aquela coisa bem agradável, né? E aí você eventualmente pega aquele pote, abre e cheira. Cara, quem que em sã consciência vai fazer isso, né? E você fica com aquele pote ali por muito, muito tempo, assim, 1 ano, 2, volta e meia, vai lá, abre o pote e dá uma cheiradinha. Tá, coisa estranha, né? Mas é exatamente isso que nós fazemos com as agressões, com as ofensas,
né, com tudo aquilo que as pessoas fizeram mal para nós, e a gente vai guardando. Vocês podem imaginar que a gente não tem só um potinho desse. A gente tem um potinho para as ofensas que a gente teve no trabalho, as ofensas que a gente teve em relacionamento, as ofensas que a gente tem em casa, na família, na escola. E eu pergunto para vocês, ficar cheirando esse potinho de novo, e de novo, de novo, vai fazer algum bem? Não vai. Da mesma forma, né, a falta do perdão provoca no nosso espírito algo ruim, né? A gente sabe que é algo difícil de você relevar algumas coisas que aconteceram, é algo difícil, complicado, sabe? Você muitas vezes é algo de você, e ainda mais considerando nós, espíritos de um planeta de provas e expiações, ainda um dos estados mais primitivos da evolução. Você perdoar é algo difícil, é um esforço tremendo. Só que se você não perdoa, você vai juntando no seu espírito toda essa matéria negativa. Você vai colocando uma nuvem negra sobre a sua cabeça. E pensemos assim, tá, pessoal? Aqui no corpo encarnado, a matéria ela disfarça muita coisa, né? Porque é um campo vibracional, é uma matéria mais densa, né? Só que quando você vai para o plano espiritual, ali você não tem como esconder quem você realmente é. E essa questão ela é tão profunda, né, que a falta de perdão, a gente, em todas as literaturas, né, você pega André Luiz, você pega Divaldo, tem casos de espíritos que ficam anos, décadas, centenas de anos, né, envoltos em processos de obsessão, de vingança, porque eles não conseguem perdoar. E parece algo contraintuitivo, mas quando você não perdoa o seu ofensor, você vai criando uma ligação com ele. Nós nos ligamos tanto pelo amor quanto pelo ódio. Então, se você não quer reencarnar de novo, tem aquela pessoa que eu não suporto. Então, meu amigo, faz o possível para acertar suas contas com ela, porque senão você vai ficar ligado. E assim como a dupla aqui nessa imagem, assim, milhões de espíritos estão nessa mesma situação, porque não conseguem perdoar. E ao invés de se afastar, né, eles acabam ligados de uma maneira difícil de desligar. E como, né, Renan? Como que eu posso então perdoar? Como que eu posso me livrar, né, dessa situação? O primeiro ponto, eu queria trazer essa imagem. Quem não conhece, é a pintura da Capela Sistina. E nessa pintura ela mostra, né, Deus, né, então o Senhor de idade, né, ao redor tem os anjos, e ele está estendendo o braço para o homem. Só que tem um detalhe que a maioria das pessoas não nota nessa pintura, que você vê que Deus, ele se estica, né, mas ele não encosta no homem. Agora fica mais claro. Você sabe por que Michelangelo, quando ele pintou essa obra, ele não encosta? Se você notar, à direita tem o dedo de Deus, ele está completamente esticado. E o dedo do homem, ele está para baixo. Para o homem encostar em Deus, acessar a verdadeira felicidade, ele só tem que esticar o dedo. Só que você, ao não perdoar, você fica com esse dedinho retraído. E quando você não tem Deus na sua vida, o que sobra? Porque Deus é amor, Deus é fraternidade, Deus é caridade. Sobra o quê? O orgulho, o egoísmo, sobra a matéria. Então, por mais que você acredite que não precisa de Deus, todas as conquistas da terra, elas são vazias, porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, isso pode te deixar satisfeito por algum tempo, mas invariavelmente você vai sentir um vazio, você vai sentir uma tristeza,
uma infelicidade que você não sabe dizer de onde, e é essa falta de Deus na nossa vida. Ok, Renan, entendido. O perdão, ele é necessário para me aproximar de Deus, para conseguir ser realmente feliz. Mas então eu devo esquecer tudo que fizeram comigo? Eu devo ser uma pessoa boazinha, uma pessoa, fraca, frágil? Eu não devo me defender então? E aí eu tenho um exemplo. Imaginem-se essa menininha aqui, uma criança bem jovem, imagine ela correndo aqui pelo centro. E eventualmente uma criança, a gente sabe, não tem a coordenação motora, ela vai cair. E pensem que ela, na queda, ela bate a cabeça bem na sua canela. Por mais forte que você seja, por mais resistente à dor, a gente sabe que uma pancada seca na canela dói muito. E aí eu pergunto para vocês acabaram de tomar uma grande pancada na canela. Vocês vão querer se vingar dessa criança? Vocês vão querer, sabe? Não, ela tem que pagar porque ela bateu na minha canela. Não. Por quê? Porque você entende que a criança, ela não sabe o que ela está fazendo. Você entende que a criança, ela tem muita energia e ela não tem a coordenação motora, então é uma coisa que acontece. Simplesmente é uma coisa que acontece. Da mesma forma, é quando as pessoas nos ofendem, nos agridem, nos eventualmente prejudicam, provocam sofrimento em nós. A maioria das pessoas nos agride, nos ofende, nos provoca sofrimento porque elas ainda são ignorantes no bem. Não é porque a pessoa é má necessariamente. Muitas vezes ela nem sabe o que ela está fazendo. Como a minha mãe, no exemplo que eu dei antes, ela tem que falar a verdade. Só que ela ainda não tem aquela sensibilidade de entender que, vamos lá, às vezes você pode dar uma mascarada. Às vezes você pode segurar alguma informação para você. Porque se aquela verdade não vai fazer nada mais do que provocar sofrimento na outra pessoa, ela pode ser reservada para um segundo momento. E como que nós conseguimos, então, aumentar a facilidade com o processo de perdão? É justamente esse conhecimento. Quanto mais você estuda a doutrina espírita, quanto mais você estuda sobre como as pessoas se comportam, quanto mais você se aplica em entender, em ter empatia pelo seu irmão, você vai entender que a maioria das agressões que nós sofremos, elas são muito mais por ignorância do que por necessariamente uma intenção ruim de nos prejudicar. Até aqueles espíritos obsessores mais ferrenhos, eles não sabem a dívida que eles estão fazendo. O mal que eles fazem eventualmente para nós, eles vão pagar centavo por centavo. E não vai ser Deus que vai descer e você vai ficar eternamente sofrendo. Não, é a própria consciência da pessoa. Então, o grande passo para a gente estar conseguindo nos libertar de tudo o que a vingança, essa necessidade de nós nos cobrarmos de tudo que foi feito a nós, é justamente esse conhecimento, somado com ações de caridade, de amor e de fraternidade. Só que tem um ponto importante, Lembrando, nós somos espíritos no mundo de provas e expiações. Então nós temos as nossas limitações. O que a doutrina espírita nos mostra, através de Allan Kardec, na codificação, especialmente do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, é que Deus sabe que nós temos uma faixa limitada de perdão. A gente não vai conseguir perdoar alguém como Jesus perdoou. Por quê? Porque a gente ainda nós somos ainda muito embrutecidos. Só que a gente pode começar como? Olha, fulano me fez mal. Eu não consigo perdoar ele ainda, sabe? Não vou ser aquela pessoa falsa que não, eu te perdoei. Não, eu não esqueço o que você fez. O que você fez me prejudicou, me fez sofrer. Mas no primeiro passo, eu só não vou me vingar. Começa por aí. Já não se vingar já é algo. O segundo passo é você começar a tentar entender por que ele fez aquilo, quais são as motivações.
E o terceiro passo é realmente, quando você alcança um estado de espírito elevado, você entende que quem te agride é como a criança que está correndo aqui no pátio e bateu com a cabeça na sua perna. E tudo isso, pessoal, é por quê? Porque Jesus, sendo o espírito mais evoluído que já passou pela terra, Jesus é extraordinário não porque Deus fez ele especial. O que torna Jesus tão extraordinário para nós é porque ele foi criado simples e ignorante como todos nós fomos. Ele passou por todo esse processo evolutivo, assim como nós estamos passando. E quando ele nos fala que através do perdão, da caridade, do amor, que a gente vai alcançar a verdadeira felicidade, ele é como aquele nosso irmão mais velho. Ele é como o nosso pai que sabe o caminho que nós precisamos tomar. E ele, no alto, né, da sua sabedoria, ele enxerga que se a gente toma um caminho de orgulho, de egoísmo, de vingança, a gente não vai encontrar nada mais do que infelicidade, sofrimento. E ele nos quer ver felizes. Então, para finalizar, pessoal, o Evangelho, né, e Jesus, ele tenta nos mostrar que o perdão ele é uma virtude essencial para o nosso progresso espiritual. E ele é fundamental para a nossa evolução moral e a harmonização das relações humanas. Ele é uma forma de libertação do ressentimento, lembrem do potinho, né? E um ato de amor e compreensão. Ao perdoar, nós nos libertamos dos laços negativos que seguram a gente no umbral, que seguram a gente no sofrimento, na dor. E Jesus exemplifica a importância do perdão, instruindo, né, a gente a perdoar 70 vezes 7. Ou seja, o perdão ele é algo constante, ele é algo incondicional. Não tem como você ser feliz sem perdoar. E temos que ter consciência que o perdão ele é relacionado, está diretamente relacionado ao entendimento da reencarnação e da lei de causa e efeito. Então, ofensas e mágoas, elas devem ser vistas de uma perspectiva mais ampla, né? Considerando as experiências e aprendizados, tanto dessa vida quanto das nossas vidas passadas. E isso ajuda a gente a cultivar uma atitude de compaixão e empatia com os outros. Então, o perdão, ele não é um caminho para a evolução espiritual. Ele é o único caminho para a nossa evolução espiritual, junto, né, cultivando essa paz, cultivando essa harmonia, a gente consegue então sermos mais fraternos, nos enxergar como irmãos, e assim, através do nosso sentimento de amor, da prática, né, das ações práticas em prol de nós e das pessoas que estão ao nosso redor, a gente então vai conseguir alcançar a verdadeira felicidade que Jesus tanto nos falou. Então, eu agradeço a atenção de todos. Quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos, elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo a oportunidade de esclarecimento espiritual que nós temos na noite de hoje, agradecendo a saúde do corpo físico que nos permite estarmos em um lugar de atendimento fraterno, em um lugar onde tantos irmãos abnegados trabalham para direcionar a nós energias de paz, de luz, de serenidade. Agradecendo a todo esse trabalho, que todos nós possamos ser dignos de toda essa ajuda recebida e que possamos espalhar esses fluidos de paz dentro dos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, junto aos nossos vizinhos, amigos, que possamos ser verdadeiros instrumentos da paz de Jesus onde quer que estivermos, que possamos ser firmes e fortes na batalha contra as nossas más tendências, que possamos ser indulgentes, que possamos ser caridosos para com os nossos irmãos que falham conosco, que por sua ignorância nos agridem e nos provocam sofrimento, e que da mesma forma possamos também ser perdoados por aqueles que nós tenhamos agredido e ofendido. Que possamos retornar aos nossos lares hoje muito melhor do que quando aqui chegamos, gratos a Jesus
por toda a ajuda que nos dedica, por todo o trabalho que direciona a nós, através do trabalho direto e de seus abnegados mensageiros e trabalhadores na seara do amor e da fraternidade. Que todos nós possamos retornar aos nossos lares, confiantes de que Jesus continua conosco, nos acompanhando hoje e sempre. Que assim seja.